Olá pessoal, vamos continuar nosso panorama, nosso sobrevoo sobre o conteúdo da disciplina de Ciência Política e algumas orientações de estudo para vocês. O foco agora então é a unidade 2, que retoma dois velhos conhecidos de vocês, o liberalismo e o marxismo, certo? É importante que vocês revejam a tabela que já fizeram, que procurem os tutores, que tirem dúvidas, que leiam o material que vai estar disponibilizado para vocês e que procurem aprofundar o debate das diferenças e das caracterizações de ambos. Por quê? Isso hoje é o debate fundamental para nós, tá? Ainda retomando aquilo que está colocado lá atrás, né? Lá no século XIX, quando o liberalismo e marxismo se chocam. É o debate entre o direito, entre alguns direitos tidos como fundamentais do indivíduo, o direito à propriedade, o direito à vida, o direito à liberdade, certo? E aquilo e uma certa busca por justiça, por igualdade. Por que isso é importante? Bom, vamos lá. É importante porque retoma algumas coisas que a gente tangenciou quando trabalhou a unidade 1, principalmente o pensamento do Aristóteles, que coloca o quê? O que é o fundamental? O fundamental é o exercício ético da política para o bem comum. E o Aristóteles tem uma noção de justiça que é muito profunda, certo? E muito precisa. A política tem que ser exercida de forma justa, de forma que beneficie a todos, de forma que beneficie ao público, né? A res pública. É aí que ele complementa o que o predecessor dele, Platão, colocou. Bom, muito bem. Isso hoje para nós tem uma importância fundamental, porque a gente entende hoje que existe na sociedade um número grande de indivíduos, de grupos que se colocam como portadores de direitos, certo? Inclusive de direitos, muitas vezes os mais variados e amplos possíveis, né? A capacidade do Estado de atender a todos é limitada. Por quê? Voltando ao que a gente viu na unidade 1, lá no Norberto Bobbio, o poder econômico. Não que o poder econômico seja limitador, ele é, mas isso acaba sendo uma visão muito limitada, certo? Agora, os recursos dos quais o Estado dispõe são limitados. Então nós estamos falando de alguma coisa que não é infinita, que precisa ser bem administrada em prol da maioria. Esse continua sendo o debate colocado hoje, certo? E é importante que a gente tenha isso em mente então. Esse assunto a gente vai ver mais aprofundadamente ao longo das próximas unidades. O que eu chamo a atenção de vocês aqui é para essa tabela aqui, e eu quero retomar um pouco as diferenças entre liberalismo e marxismo. Conhecem já esse desenhozinho aqui, né? Bom, isso aqui na verdade é uma grande síntese do pensamento liberal e do pensamento contratualista. Por quê? É em Hobbes, é em Locke, é em Rousseau e é em Montesquieu que a gente vai encontrar a base, o fundamento para entender esta passagem aqui, certo? E para entender o que cada um desses autores coloca, retomando Aristóteles, como sendo um governo virtuoso, como sendo um governo que vai retornar na forma de políticas para a sociedade aquilo que a sociedade espera, aquilo que a sociedade deseja. Pensando em Hobbes, pensando em Locke, principalmente, a garantia da propriedade e da vida como função primordial do Estado. E a partir daí, o estabelecimento de um certo padrão de igualdade entre os indivíduos. Todos são iguais perante a lei, todos têm que ter o direito garantido pelo Estado. Todos têm o direito de recorrer ao Estado quando o seu direito não é garantido, quando o seu direito foi negado
e todos têm o direito de ver aquele que agiu ao arrepio da lei punido na forma que a lei determina. Tá certo? Bom, quando a gente vai para o pensamento marxista, existem algumas diferenças aí que têm que ser vistas. Por quê? Não que eles entendam que o poder não está na sociedade, que o Estado não exerce o poder em nome da sociedade e não retorna para a sociedade na forma de políticas. A questão está, retomando o debate aristotélico, aonde se vai colocar a virtude, certo? Porque a virtude para o pensamento marxista não vai estar na garantia do direito de propriedade, certo? Mas a virtude vai estar no quê? No exercício da função do Estado para equilibrar o poder econômico. Olha a definição do Norberto Bobbio voltando aqui, certo? E para equilibrar a distribuição deste poder, de tal forma que é pela distribuição deste poder que nós vamos nos tornar iguais e, portanto, a partir daí, justos. Observaram como o debate aristotélico retoma, como ele volta o tempo todo? E como, por isso, compreender bem a definição do Aristóteles é importante? Então, retomem o conteúdo, debatam, discutam, leiam a bibliografia que vai ser colocada como sugestão para vocês e um abraço.